Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é idealizada pelo CID-CT, para apresentar o Clique Jornal. O Clique Jornal de hoje tem a participação, nós o convidamos para entrevistá-lo, o Fabrício Camilo. Ele é o coordenador regional do CONEM, das entidades negras aqui no Vale do Paraíba, e vamos falar exatamente sobre direita e esquerda, o papel do negro, em especial a consciência negra. Você sabe responder o que é ter consciência negra? É agora com o Fabrício Camilo, que nos acompanha nesse bate-papo de 1 hora aqui no Clique Jornal. Fabrício Camilo, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, Paulinho. Boa tarde a todos os demais amigos do Vale e grande Brasil que está nos ouvindo. Ô Fabrício, no dia 20 de novembro, aqui no Brasil, é um dia que é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. É o chamado Dia da Consciência Negra, que procura ser uma data para se lembrar a resistência do negro, a escravidão, de uma forma geral. As pessoas e o próprio negro têm consciência desta consciência? Bom, primeiramente é o seguinte, Paulinho, o que quer dizer CONEM? Né? Uhum. As pessoas têm um pouco mais de conhecimento do que nós somos, do que nós fazemos, o que é esse órgão regulador, ou seja, órgão que dá linha às discussões políticas dentro da questão negra no Brasil. CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Né? Nós somos a coordenação onde damos linhas políticas e discussões a nível de Estado e a nível nacional. E até a nível internacional, nós temos também pessoas que estão ligadas à CONEM. A sua pergunta ela é muito pertinente diante das questões. Tem muitas pessoas que ainda não assumiram a sua negritude. Uhum. Essa é a verdade. Aliás, quem é negro no Brasil? Todos. Nós somos um país de negros? Somos. Quando você passa a ter mais de 50% de uma população, certo? Então você é aquilo que é apresentado. Uhum. E pela estatística do IBGE, elas são 56%. São 56% de negros. Isso pela estatística, dentro do campo visual. Se você for colocar pela linhagem familiar, nós temos 80%. Chega até 80%. Chega até 80%. E o que é o movimento negro? O movimento negro nada mais hoje até uma palavra, se você for pensar no movimento negro, alguns tempos atrás, estava ultrapassado esse negócio de movimento negro. Aí nós vemos nessa nova etapa, nessa nova linhagem de discussão política negra no país, voltamos com o título Movimento Negro. Por quê? O negro tem que se movimentar, o negro tem que ter a movimentação sadia diante da sociedade. É que nos fez forte, é o que nos faz forte, é que nos faz presente em todas as ações sociais. No Brasil, não tem um movimento indigenista ou indígena no Brasil com tanta ênfase quanto o movimento negro. E nota-se que o indígena ele acaba abocanhando a maior parte dos benefícios sem uma luta tão visual quanto a do negro. Bom, você já notou isso? Veja bem, eu quero que você entenda, os indígenas têm uma luta ferrenha, fortíssima. Uhum. Até porque, se eles não tivessem também essa luta, eles não existiriam mais no Brasil. Uhum. Então, essa parte de resistência dele também é importante. E nós, do Movimento Negro, também temos essa discussão.
Hoje, a CEPIR, por exemplo, não existe mais, agora com o governo Temer extinguiu a CEPIR. A CEPIR, ela era fazia todo esse laço de etnias no Brasil, diante da discussão de igualdade racial, étnico-racial no Brasil. Então, agora, com a perca dessa secretaria, está realmente totalmente solta uma discussão. É onde nós estamos tomando outras rédeas, outros caminhos, para que mantenhamos viva toda essa chama da discussão do movimento negro. A representação visual do negro é muito forte no Brasil. 56% segundo o IBGE e 80% segundo os estudiosos, que até mostra que muita gente tem um pé na cozinha. Tem o corpo todo, é só assumir. Então, não é pejorativo dizer, fulano tem um pé na cozinha? Para mim até é, porque é o seguinte, é uma questão de você assumir a sua etnia. Né? Eu prefiro que me chamem de mulato. Mulato é o quê? Filho de mula. Como é isso? O mulato quando vem a mistura, vem a formação do negro com o branco, desde o século XV, colocado assim, então vem o mulato. Não, ele é um afro. Né? Só tem uma descendência aflorada com português, aflorada com espanhol, aflorada com italiano. Então ele é um afro com uma mistura. É um afrodescendente. Certo? É um afrodescendente de outras raças também junto com ele. Mas mulato é filho de mula, por quê? Porque os senhores de engenho, normalmente, eles usavam as mucamas, né? Como prostitutas, enfim, e outras maneiras perversas que eles faziam dessas mulheres as suas fêmeas. E quando nascia a criança, era o mulato, filho da mula que o patrão montava. Por que mula? Porque ela era serviçal da casa e servia o patrão a hora que queria sexualmente. Então a palavra é pejorativa. Mas criou-se uma cultura. Criou-se uma cultura, mas a palavra é pejorativa. Completamente pejorativa. Até porque a palavra mulato ela não se dava a mulher branca e homem negro. Jamais. Tinha que ser pela questão machista, imperativa, do homem, era o homem branco e a mulher negra. Agora, no meio do próprio povo, Fabrício, muitas vezes as pessoas de uma mesma raça entram em conflitos decorrentes de uma educação que não valoriza as outras etnias, senão a de origem ocidental branca, e aí a gente nota que gera um sentimento de negação de si mesmo. Tem gente que fala assim, eu preto, eu não. Por que isso? Inferioridade. Porque se sente superior, porque foi criado como branco, e se coloca como branco, ele não se vê como negro. A não ser quando aponta o dedo na cara dele. É uma questão de inferioridade. Ele se julga superior do que ele faz, mas inferior diante de um negro. Então, é uma boa resposta. Então, ele se sente inferior a um branco. Sim. Então, é por isso que ele nega a sua raça negra. Com certeza. Muito bom. Além de subjugá-la. Agora, o que é democracia racial? As entidades negras estão trabalhando em cima dessa questão do negro, do índio, do... Sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Principalmente dos índios. E a gente sempre teve um acesso muito forte com a formação indígena e com a formação cigana. Sempre teve muito acesso. Tanto é que a questão indígena, que são com o povo negro, se tornou uma nova raça no Brasil, que nós chamamos de afro-indígena. Que isso deu uma fusão até na religião, que é um bando de Jurema, que eles falam que é um bando do povo negro com os Juremas do povo indígena. Fabrício, né? É muito interessante. Você não acredita que deveria estar incluso na sala de aula essa questão do negro
contando a sua história. Mas aí está a lei 10.639 para ser implantada, exatamente. Então, por quê? Mas a questão é que os professores não querem. Muitos diretores e diretoras ainda não têm, né? Eles foram educados para educar brancos, não para educar negros. Então essa matéria não entra. Mas se uma matéria sobre a vida negra do negro brasileiro, do preto, vai enriquecer as pessoas, porque a própria Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente que está preso a uma informação que lhe é pejorativo. Como fazer para que as pessoas se liberem dessa ideia pejorativa em relação às outras raças e muito mais a raça negra? Olha, eu não sei se eu vou ter condições de responder à altura disto. Eu vou emitir a minha opinião. Né? Primeiro que eu acho que as pessoas têm que aprender a se respeitar, se ver. Não consegue se ver no espelho, porque eu acho que ele vê no espelho e se vê como branco. Alguns negros ainda se vê como branco. E aí fica mais difícil. Nós temos uma mistura enorme no país. Minha mãe é branca, meu pai é branco, minha mãe é negra, meu pai é negro, minha mãe é branca e tal. E o cara nunca se define. Por que ele nunca se define? Porque ele tem essa mistura, então ele fica na dúvida enquanto a essas questões. Porém, se você for procurar geneticamente, a coisa mais forte é a raça negra, se permanece mais forte. E a gente deveria se pautar pelo mais forte. Com certeza. E o que acontece no Brasil no É o Brasil. contrário, porque a sociedade branca ela teve domínio sobre o negro, sobre o negro no Brasil. Então, as raças negras, algumas pessoas, se julgam branco, ou se ficam do lado do branco achando que aquilo ali o protege. Agora, foi vendido para o mundo todo a ideia de que o Brasil, diferentemente do que acontecia nos diversos países do mundo onde a escravidão negra ocorreu, que era um país onde negros e brancos viviam em plena harmonia. Foi vendido. Agora, quando a gente vê efetivamente a distribuição equitativa das riquezas de trabalho, da própria representação visual, a gente vê que não é isso. Você acredita que o povo em si está tendo consciência dessa disparidade? Não, o povo sempre soube. O povo sempre soube dessa diferença. A questão não é que o povo ele não quer aceitar, na verdade, que temos as mesmas condições de igualdade e podemos ser igual a qualquer tipo de espaço. Porém, vindo de uma raça que foi subjugada aqui no Brasil, foi subjugada que o crânio de um negro, que o cérebro de um negro era igual de um animal, um cavalo, como de uma mula, que não tinha uma desenvoltura. Não tinha desenvoltura nenhuma porque ele vinha de um país que não tinha riqueza nenhuma, apenas tinha selvagens. O povo brasileiro, em especial o da raça negra, eles viveram uma escravidão longa aqui no Brasil. Foi muito, muito longa essa... Continuamos até hoje. Exato. Agora, da libertação dos escravos para a maneira com que a gente vive hoje nós temos uma escravidão a céu aberto, quer dizer, existe na mente das pessoas? Temos com grande formação de apartheid. Nós temos um apartheid em todo o território nacional. Só não vê quem não quer. A sociedade é totalmente dividida. Vamos falar aqui da nossa cidade de São José dos Campos, é uma cidade de curral eleitoral, que eles colocam exatamente o nível de apartheid. É difícil de ver. Olha, tá interessante. O Fabrício Camilo é o nosso convidado exatamente para mostrar essa questão da desigualdade social. Agora, da mesma forma que está tendo a desigualdade, o povo está se conscientizando. E muito.
O povo nosso povo é um povo muito inteligente, nosso povo brasileiro. É um povo que acompanha tudo mais. Só que tem uma coisa, Paulinho, nós tivemos uma tecnologia faraônica, um aumento de tecnologia fantástico em todo o nosso território nacional, correto? Só que nós ainda somos escravos do sistema arcaico. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos já com o Fabrício Camilo, ele que é o coordenador da CONEM. Mais uma vez, CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Nós estamos na CONEM Vale. Coordenação Nacional de Entidades Negras. Clique Jornal é mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já com o Fabrício Camilo. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso convidado de hoje, o Fabrício Camilo, ele que é o coordenador da CONEM Vale, é a Coordenação Nacional das Entidades Negras. Mas nesse momento a gente recebe aqui também o presidente do SINDI-CT, o engenheiro Ivanil Elisiário. E boa tarde, presidente. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos, Fabrício, nossos web ouvintes. É um prazer estar aqui, mesmo que seja só por esse bloco. A gente está tratando de uns assuntos muito proeminentes nesse momento. Presidente, nós tivemos uma madrugada fatídica aqui no Brasil. Aliás, foram duas madrugadas. A queda do avião do Chapecoense e também a aprovação por 61 votos no Senado da PEC. E já saiu a pizza da PEC. Presidente, você vê alguma luz no fim desse túnel? Então, nós tivemos um Congresso Nacional, um Senado muito laborioso, trabalhando até às 5 horas da manhã. Uhum. Por que será que, de repente, os nossos proeminentes representantes resolveram trabalhar assim, dessa maneira,
tão cansativa, tão exaustiva, será que isso é em defesa do interesse do povo? Ou será que é em interesse de alguém que lhes dá um retorno pecuniário maior? Agora, presidente, o que fazer? A sociedade, de 6 meses para cá, a sociedade brasileira mudou completamente. O Brasil, perdemos a presidente, eleita democraticamente, tivemos aí a ascensão de um governo interino, provisório, que se tornou fixo, e agora, as últimas eleições, o país ele guinou definitivamente para a direita. Tem que ter um antídoto para tudo isso. E qual seria? Então, eu poderia acrescentar aí, nesse contexto, trazer um pouco mais para trás, para 2013. As passeatas. Dos movimentos pelo Brasil afora, em torno de 20 centavos, 30 centavos do valor da passagem do ônibus. Uhum. E aquilo foi um movimento sem partido, apartidário. Exato. Mas, infelizmente, vamos dizer, uma situação que trazia algum alento e alguma esperança, que era o povo acordar para os seus direitos, acabou sendo manipulado. A morte do seu colega jornalista, cinegrafista, Santiago, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, foi explorado contra os movimentos populares. Os movimentos populares foram denegridos ali naquela situação. Até estão falando o termo denegrido, né? Horrível. Nós que somos, exatamente. Nós que somos negros, né? Mas já mostra até mesmo que boa palavra. Horrível palavra. Para entrar no contexto, excelente. Sim, porque está no inconsciente. Uma questão de entendimento popular, a palavra era... O denegrir. Mas é uma coisa muito dura a gente falar sobre isso, né? Mas quando o presidente fala, me permita, presidente, quando ele me fala essa questão dos movimentos de ruas e tudo mais, esse levante que houve sobre a questão acorda o povo brasileiro e o povo não acordou, e foi direcionada por outras questões, pegaram 2, 3 como reta, dizendo que é desordeiro, que é pessoas que vão acabar com a política brasileira. Então, o que acontece? Hoje eu tenho medo, viu, presidente? Eu tenho um medo muito sério de uma guerra civil, que já estamos nela. Só falta pegar nas armadas. Nós já estamos numa guerra civil. Não sei se o senhor entende ou vê dessa maneira. Eu acho que já estamos numa guerra civil, só falta pegar nas armadas. Agora, voltando Então, eu gostaria de só colocar o seguinte. Essa questão do denegrir, que vem tornar negro, mas aí o denegrir no sentido de você tirar a luz. Tá? Porque é preciso a gente pensar bem o seguinte, o negro, ele não é um ser sem luz, muito pelo contrário. Você tem um povo negro, é um povo que brilha pela sua alegria, brilha pela sua persistência, brilha pela sua capacidade de resistência a tantas situações de abandono, de falta de percepção histórica, de como esse negro foi constituído aqui no Brasil, como que ele foi introduzido aqui no Brasil, sequestrado da sua terra, tirado do seu povo. E quem tem oportunidade, como eu tive, de ir para o Recife e conduzir um evento lá na Fundação Joaquim Nabuco, você percebe, Joaquim Nabuco, um grande abolicionista, né, que tinha influência sobre a princesa Isabel e que teve teve a oportunidade de inserir discernimento naquela mulher para que ela tivesse as posturas que teve. E depois do evento, sabendo quem foi Joaquim Nabuco e participando, tendo visitado o Museu do Homem Negro em Recife, Conheço. Depois fomos, eu e minha mulher, passar um fim de semana em Porto de Galinhas,
sabe por que Porto de Galinhas se chama Porto de Galinhas? Sei sim. Você sabe, Paulinho, por que Porto de Galinhas se chama Porto de Galinhas? Nem imagino. Eu sei sim. Depois de abolida a escravidão, houve tráfico ilegal de negros. E ali era um dos locais em que chegava um navio com os navios negreiros. Que vinha de Angola. E aí a senha era, chegou galinha lá. Que eram os negros. Que eram os navios negreiros. E alguns negros eram... Daí ficou chamando Porto de Galinhas, mas tem essa triste e essa negra, enquanto carente de luz, história que por trás disso daí. Agora, deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui. Sim. Porto de Galinhas, onde ele está falando, que realmente é toda essa formação histórica, que é uma coisa muito maravilhosa, dentro do sentido que eu passo muito mal naquele lugar. Mas tem uma coisa que... Em Porto de Galinhas? Porto de Galinhas, em Salvador eu passo muito mal, Paraty eu passo muito mal. Mal mesmo, assim, de ter que sair da área. Uhum. Ter que sair daquele local que, por uma questão ou outra, o que eu vou dizer, eu trago muita energia em cima de mim naquele local e eu não tenho tanta resistência assim para segurar essa bronca. Mas aí você já está falando espiritualmente falando. Eu só estou colocando sobre essa situação. E lá em Porto de Galinhas, era uma coisa interessante. A maioria, após a abolição do escravo, eles eram embarcados em Benin ou em Angola. Né? Em Berlim? Benin. Ah, em Benin. Benin. Uhum. Ou em Angola. Uhum. Sabe, que eram os negros de Angola que eles faziam, associavam essa negrada e colocavam no navio e traziam para cá. E aqui no Brasil, que é mais interessante, que vocês também já viram, várias fazendas de café com várias janelas, 20, 30, 40, 50, 60 janelas. Não tem? Sim. São falsas janelas. Sim, para inglês ver. Para inglês ver. São falsas janelas, porque ali era o comércio dos negros para as outras cidades ou para os outros estados. As janelas, então, era só decorativas. Exatamente. E fazia aquele terreirão enorme de café, que quando vinha fiscalização, achava que aquilo ali era só bateção de café. Agora, mas... E, além disso, tinha os negros reprodutores ainda, que ficou por muito tempo, que era abaixo do porão. Era abaixo do porão, que não era encontrado pela vistoria que tinha da formação realista. Quer dizer, fazia vista grossa. Faziam vista grossa. Corrupção já existia naquela época, viu? Calma. Agora, o detalhe, o presidente Ivanil, no caso do Joaquim Nabuco, ele foi o conselheiro da princesa Isabel. Ele foi abolicionista. Ele tinha uma posição social, inclusive internacional também. A vida dele é interessante, porque ele era um homem bonito, um homem belo, pintoso, vamos dizer assim. Branco. Uhum. E que, inclusive, a história dele é cheia assim, de envolvimentos, romances na Europa, na corte europeia e tudo mais. Então, ele tinha acesso à corte. E, por sinal, era maçom. E era abolicionista. E era um abolicionista. E uma das maiores influências que levou à abolição da escravatura no Brasil. Mas qual o interesse do Joaquim Nabuco na liberação da escravatura? Porque como ele era político, dá para se duvidar que o interesse era... Então, os intelectuais, até hoje, a classe intelectual brasileira é aquela vanguarda que tem o conhecimento de outros povos mais desenvolvidos, outras políticas mais desenvolvidas, outras políticas mais humanitárias, e assim eram também naquela época. O Brasil foi um dos últimos países, ou foi o último país a abolir a escravidão. Então, era muito atrasado. Até hoje nós somos atrasados em vários aspectos. Agora, o detalhe, para a gente passar para o outro bloco,
teve o movimento político do Joaquim Nabuco para a liberação em cima da escravatura. O Brasil passou por tudo que passou e hoje, e o presidente citou bem a questão do MPL, que foi o movimento Passe Livre, que veio para libertar o país da corrupção. Não, o movimento Passe Livre não teve esse alcance todo. Não teve. Mas ele gerou uma esperança de que, a partir da percepção do povo, do poder que tem, a partir da ocupação das ruas e da reivindicação daquele pequeno direito, que houvesse, então, uma mudança cultural em que o povo passasse a participar mais da política e dos canais que regem a definição do regramento da sua vida e pudesse passar a exigir mais direitos e maior consideração. Muito bem. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Foi de uma valia muito grande. Conseguimos colocar o norte nessa conversa sobre as entidades negras, dessa luta que não para. Não para e se mistura com a luta do povo brasileiro, porque, como eu disse, o negro, ele não é carente de luz, muito pelo contrário, ele brilha. E esse brilho do negro atrai muita gente. Eu queria citar, quem depois puder procurar, a história da Marieta Maria Baderna. Você sabe o que é baderna? Não. A língua portuguesa é a única língua, o Brasil é o único lugar em que o português define baderna como sinônimo de bagunça. Mas baderna, originalmente, era o sobrenome dessa mulher que veio nos idos de 1840, 1847, artista, dançarina, junto com a família, o pai Antônio Baderna, fugindo do fascismo na Itália. E então, baderna não tem nada a ver com baderna. Não, passou a ter. Muito bem. Porque baderna era só um sobrenome. E aí o que aconteceu? Naquela época, ela foi para as ruas do Rio de Janeiro, que ela veio exilada para cá, e aí ela viu a dança do Lundum e introduziu a dança do Lundum no balé clássico, passos do balé clássico. E com isso, a sociedade conservadora da época começou a boicotar os shows dela. Mas a plateia, os fãs dela, batiam os pés e faziam barulho e exigiam que se reabrisse as cortinas e que ela terminasse o show. Precisamos de uma baderna hoje. E saíam dali fazendo barulho e tudo. E aí eles passaram a ser chamados de baderneiros. E os baderneiros são aqueles que fazem barulho, que batem o pé e que exigem o seu direito e que lutam pelo direito e pela proteção do direito do outro. Ótima palavra. E ela ficou um tempo sem ter shows nenhum no Rio de Janeiro, pelo boicote da elite. E a gente fala no próximo bloco. Um breve intervalo e a gente volta já com essa baderna toda aqui no Clique Jornal. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual.
Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando a você, meu caro internauta, que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDCT, é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia que possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade, pois a proposta é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. Por isso, nós recebemos hoje aqui o Fabrício Camilo, ele que é ativista social, ele é o diretor da Conem Vale, que é a Coordenação Nacional das Entidades Negras aqui no Vale do Paraíba. E a participação do presidente do SINDCT, o engenheiro Ivanil Elisiário, falando da baderna, mostrando que é uma italiana, não é? A Maria Baderna, de Silvério Convicieri. Então, baderna é dos baderneiros, mas teve um motivo e tanto. É a junção de um nome que todo mundo acha que é pejorativo, muito pelo contrário. Baderna é um ponto positivo para a questão exatamente de você reivindicar. E por falar em reivindicar e de nomes e de exemplos, meu caro Fabrício, disse hoje que é politicamente incorreto chamar alguém de preto e de que o certo é afrodescendente. Isso é o certo ou é uma frescura? O certo é chamar pelo nome, né? Uhum. Agora, se for por uma questão de etnia, eu gosto de ser chamado de negro. De negro. De negro. Até porque eu me sinto... Negro é raça. Da minha raça, e a gente coloca o seguinte: preto é cor, né? É objeto, e negro é raça. E dentro de uma deformação dentro da nossa sociedade, se coloca isso em comparação para desapreciar ou simplesmente humilhar. Sabe? Aquele preto, você viu? Olha, aquele carvão, esse negro é igual parte fundo de panela. Muitas vezes eu vi isso. Preto é igual pneu, igual carvão. Então, aquela comparação pejorativa. Muito bem. Presidente, deixa eu falar. Eu passei por uma situação de familiares que falavam assim comigo. Eu até acho engraçado, sabe? Tragicômico. Mas falava assim, quando me xingava, eu xingava assim: negro à toa, negro do engenho, negro sem ação, negro 3 vezes. Que coisa! Sim, eu cheguei a ouvir isso. Negrinho forte. do engenho, negro à toa, negro sem vergonha, negro sem ação, negro 3 vezes. Mas isso vinha... Lá no Paraná era assim. Isso vinha das falas dos senhores de engenho
para o negro. O capitão de mato era o eco disso. Aquele negro safado do engenho, aquele negro safado do canavial, aquele negro Então, o senhor de engenho tinha esse tipo de palavreado e isso se espalhou diante de uma sociedade que, infelizmente, se achava inferior mesmo. Agora, o Fabrício... E aí, até alguns avós, alguns tios, falavam isso para os sobrinhos, para os filhos, desta forma, de uma forma para ofender, sabe? Para colocar para a correria. Agora, o Fabrício, como a gente... como é que pode haver racismo aqui no Brasil se não há brancos puros? Porque não existe. Calma lá, peraí. Nós temos um problema muito sério entre o Norte e o Nordeste e Minas. Eu vou te trazer uma questão muito séria que houve, por exemplo, vou focar em Minas Gerais. Vamos pegar lá do norte de Minas até chegar na nossa produção aqui, coisa rápida. Foi dizimado mais ou menos por volta de 15 a 16 quilombos nessa região do sul de Minas até o norte, de Minas até chegando perto do quilombo de Rãs. Desapareceram. Bahia. Não, foram dizimados, foram mortos mesmo. Como que era isso? Aí você vai entender que alguns negros obtinham riquezas financeiras e outros não. Por quê? Tem alguns negros que eram filhos de senhor, que era capitão de mato, ou era de senzala, era capitão de mato. Ou tinha a liberdade provida pelo pai, que não assumia ele, mas sabia que era filho. Esses negros foram doutrinados a matar outros negros. Quando os negros fugiram de algumas senzalas e montaram quilombos, houve um tabloide, vamos colocar de época, dizendo os negros líderes que eles apresentassem para o governo ou para a província, morto, teria 6 gramas de ouro. Poxa vida. Teve negros em Minas, negros, tá? Que eram de fazenda regionalizada, e no norte também teve isso, que chegou a ter 600 quilos de ouro. Então você calcula quanto de gente que eles mataram. Nos grupos. E aí esse dinheiro foi dividido para alguns negros que obtêm riqueza até hoje. Que você não consegue entender. Como é que esse cara conseguiu dinheiro? Trabalhou naquela época? Se todos trabalhavam, mas não obtinham riqueza. Ô Fabrício, e a gente nota que no Brasil em especial, tudo se alcança pela política. Não seria o ideal de se conseguir a igualdade do povo brasileiro pela política? Eu entendi o que você falou. Naquela época não era questão de política, talvez ele não entendesse como política. Ele entendesse como sobrevivência e como embranquecimento. Ou seja, ele queria ser igual aos demais através da finança, através do dinheiro. Então ele tinha posse, ele tinha dinheiro, ele comprou terras, ele tem terras e tal. Tanto é que você vê que a maioria dos negros daquela época, que tinham dinheiro e podiam se usar de alguma coisa, ele podia usar terno, mas não podia usar sapato. Porque, não, ele podia usar o terno mais lindo que fosse. Por isso que eu mas ele não podia usar sapato, porque ele fazia parte da formação aristocrata negra da cidade, mas não fazia parte da sociedade branca, mas ele era aristocrata. Seria isso o medo da sociedade educativa do Brasil, de não colocar a história do negro, porque a história é riquíssima. Sim. E uma informação dessa... A Lei 10.639 é exatamente isso. Para incluir a história do negro na sociedade. Então, no currículo escolar. Sim. Aí você vê o quanto... mas poxa vida, eu conheço negros bons, ricos, aí que tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não estou dizendo a época de agora, estou falando, trazendo lá de trás. O que ele traz. E muitas famílias de nomes, como o nosso companheiro acabou de falar, como a italiana, tudo mais, que veio, com nomes, esses nomes que aí estão pelo Brasil, de meu Deus... Se você for levantar de que forma foram feitas a riqueza deles, você vai ver. De que forma foi feita a riqueza e quantos negros foram mortos para eles terem o que eles têm. Entendeu? Porque naquela época tinha 2 questões. O fazendeiro falava que nego bom, nego morto, após a abolição, então o que ele fazia? Ele mandava matar. Eu não gastei tanto dinheiro à toa para deixar esse negro ficar rodando aí para lá e para cá à toa.
Então, nego bom e nego morto. Então, tirava o revólver e matava, sabe? Algumas mulheres montavam os Bataclãs, que era o prostíbulo daquela época, e colocavam as mulheres negras lá dentro, como prostitutas e tal, para mantê-las, porque elas também não tinham de onde ir. E algumas outras negras guerreiras, algumas negras que vieram no Brasil, que eu esqueci o nome delas agora, as negras, que elas liderassem, que elas matriarcal, elas lideravam por meio dos campos as correrias das outras mulheres e dos outros homens de um quilombo para outro, fugindo pelo mato, porque se via pelas ruas, ela morta pelos senhores de engenho. Ô, Fabrício, você acredita que pouco mudou de lá para cá? Porque o índice de negros mortos em decorrência de ações policiais é muito grande ainda hoje. Pouco mudou ou mudou pouco? Não mudou nada, Paulinho. Nós mudamos o que nós mudamos? Hoje a nossa negrada está morando na periferia, onde a polícia entra e mata nossos negros, faz o que bem entende. Os outros, alguns negros e outros da burguesia se fecham dentro do seu condomínio, seus filhos fazem o que quer, traficam o que quer, mata quem quer, e a polícia não entra lá dentro. E quando vai lá para entrar lá dentro, tem que ter um mandato na portaria para mandar chamar o cidadão, para o cidadão se apresentar. A polícia não entra lá dentro, mas dentro, era igual nos quilombos, que eles invadiam e matavam. A mesma coisa é a periferia hoje. Eles continuam matando, continuam torcidando, mas só que a burguesia é blindada. Bem, então, para a gente passar para o último bloco de hoje, eu faço a seguinte pergunta para você. Se as pessoas precisam se conscientizar da importância da raça negra e da cultura negra na formação do povo brasileiro, fica essa pergunta para o próximo bloco, próximo e último bloco de hoje, com a presença do presidente Ivanil Elisiário, presente aqui do CNCT, tá certo? Com certeza. Fabrício Camilo é o nosso entrevistado de hoje aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação criado pelo CT para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na programação aqui da Rádio CT, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB.
Conosco, Fabrício Camilo, ele que é o coordenador do CONEM, é a Coordenação Nacional das Entidades Negras aqui no Vale do Paraíba. Fabrício, a pergunta que ficou é essa: se as pessoas precisam se conscientizar da importância da raça negra e da sua cultura na formação do povo brasileiro. Tá, vamos lá então. Ontem, se eu não me engano, acho que é ontem, fez 100 anos de samba. 100 anos que assinou o primeiro disco pelo telefone, pelo Bonga. É dia 2 agora, o Dia Nacional do Samba. Se não tivesse a negrada, teria samba nesse país? Muito bom, bem lembrado. Se não tivesse a negrada, teria essa mistura, essa mistura social que nós temos nesse país? Nós teríamos aqui hoje ainda o nosso folclore como maracatu, congada, enfim, o frevo, enfim, que tudo influenciado dentro de uma questão negra. Nós teríamos? Não teríamos, certo? Tem que ter de tudo. Agora, o nosso país, ele tem uma influência muito séria, direcionada ao povo negro. Ele é o povo negro, não adianta fugir disso. Agora, a questão é assumir isso. É assumir isso. Então... Para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Olha aí. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. Primeiro disco de samba. Sim, mas aí abriu procedência para muitos outros mais. Certo? É a mesma coisa que o cara chega em mim e fala: poxa, esse povo macumbeiro. O meu povo é macumbeiro. Porque qualquer ser humano que toca tambor é macumbeiro. Por quê? Por quê? Porque a macumba é uma árvore africana que tira madeira milenar para fazer o tambor que veio para o Brasil. O negro veio com o tambor para o Brasil. Então, bater pemba. Bater pemba, que usa-se pejorativamente. De um tambor. Então, e que usa também na Umbanda também. Na Umbanda também. Incrível. E o tambor, como a tabaque hoje, tem todas as casas de candomblé, mas tem toda a casa de evangélico. Então, pemba e o tambor é uma árvore. Pemba não, é um instrumento. É um instrumento. É pemba. Então, bater pemba. O tambor. E daí o pessoal fala, fulano bate tambor. Agora, é macumbeiro. Agora, a macumba parabéns. Olha, estamos tendo aqui uma aula histórica. Por isso que, Paulinho, as pessoas têm que se aceitar e se ver, e se rever. Quando ele está dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, que tem lá os atabaques tocando, e os caras tocando atabaque. Aquilo é macumba. Ou tem uma bateria onde tem um tambor, que está o pedestal, que ele está batendo, aquilo é o tambor. Entendeu? Aquilo é macumba. Está batendo tambor. Está batendo tambor. Presidente, é por isso que a gente fala Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. E as pessoas não podem colocar o macumbeiro, que para nós é músico, como feiticeiro. Feiticeiro é feiticeiro. O feiticeiro, de uma situação, ele tem qualquer religião, em qualquer formação. Existe uma formação chamada Mal de Cuba. O que é Mal de Cuba? O povo negro na época comia com a mão. Com Cuba. É uma Cuba. Comia com a mão. E tinha o farmacêutico bioquímico de cada matriz africana, ele tinha, que era o homem da folha, o homem que conhecia as árvores, que conhecia as ervas. Então ele pegou uma cuba daquela e macerou aquilo lá, porque ele sabia, por exemplo, se o presidente tivesse com dor de estômago, ele sabia qual folha que ele ia macerar para o presidente ficar bom. Se você estava com dor de cabeça, ele saberia qual folha macerava para você acabar com sua dor de cabeça. A mulher estava com cólica, ele sabia qual folha. Então chegou um padre, que era muito próximo das fazendas,
com o filho de um fazendeiro, e o fazendeiro desesperado, porque o filho estava próximo à morte. E pegou uma cuba daquela e deu para o moleque beber. Porque ele já não sabia. Com aquela erva. Com aquela erva. E o moleque veio a falecer. E aí? Por que veio a falecer? Porque primeiro nem o padre, nem tampouco o fazendeiro conhecia qual erva que estava naquela cuba. E deu para o moleque beber, ele teve uma inversão. Em vez de melhorar, ele morreu. Aí o padre colocou, tudo que vem da mão do negro não pega, isso é mal de Cuba. Virou a macumba. Olha, então, às vezes... mal de Cuba, macuba. Mal de Cuba, virou macumba. Mal de Cuba. Olha, nesse caso, então, às vezes a gente está muito próximo das referências históricas importantes e a gente não percebe. Sim. Que não é o caso, macumba. Sim, ué. Você come hoje comida, você come um bolo de fubá e não sabe que o fubá é uma palavra iorubá. Ah, é? Você pega um inhame, que desde aquela época do povo, e os povos quilombolas sabem disso, que o inhame é o único remédio contra a zika. Qual é contra a zika? O inhame. O inhame? Contra a zika, como chama o outro lá? Chikungunya. É o inhame, que ele é colágeno. Então eu tomava sopa daquilo, desde a época que eu era criança. Sopa de inhame. Sopa de inhame. Quer dizer, quem toma sopa de inhame, sim, dificilmente pegará zika. Porque aquilo lá é uma peste que já tinha desde a época do Egito, que se espalhou na África. Incrível. E, entendeu? Parte do povo negro já tinha conhecimento disso. Fabrício, você trouxe uma aula de brasilidade. Então, eu pergunto, o povo brasileiro, os educadores precisam, então, buscar referência, pesquisar, demandar, estudar e perceber. Mas como se o nosso governador e o nosso presidente agora está tirando do MEC, passou pelo MEC tirando do currículo escolar história. Está tirando a história, uma das verdades. Que quando eu comecei a estudar, eu tinha 14 matérias na escola. Depois teve uma reforma, caiu para 8, agora quer cair para 6. E quer tirar 8. Bom, você é o coordenador das entidades negras aqui no Vale do Paraíba. O que de fato está sendo feito e preparado para o dia a dia da comunidade brasileira, em especial o da raça negra? Eu acho que aqui em São José nós tivemos um avanço, o São José e Vale do Paraíba tivemos um avanço muito grande, tivemos várias atividades na Semana da Consciência, no mês da Consciência Negra tivemos várias atividades. Você, mais que ninguém, muitos e outros que me conhecem em São José, sabe que às vezes era eu sozinho, eu e mais um ou dois, só que conseguimos fazer alguma atividade no mês de novembro em São José. Hoje não, cara, que coisa maravilhosa que nós tivemos. Esse ano nós tivemos, olha Paulinho, não foi só o mês de novembro, nós tivemos... em janeiro, nós fizemos a primeira passeata em São José de intolerância contra intolerância religiosa. Fizemos saindo da São Benedito, subimos a Rua 15, entendeu? Fizemos aqui, viemos falar sobre aqui, lotamos a Rua 15, fizemos da Igreja São Benedito uma unificação dos povos e fizemos a festa de São Benedito com todas as entidades e formações. Fizemos as discussões, a prefeitura em si, com a Secretaria lá da Igualdade, foi feita atividades com o povo negro, plantamos uma árvore de baobá em São José dos Campos, você está entendendo? Que é a árvore da resistência negra. Então, nós tivemos atividade em Jucaraí, tivemos atividade em Caçapava, tivemos atividade em Taubaté, em Guará, tivemos com o doutor João. Em São Bento de Sapucaí, nunca tinha tido a Semana da Consciência Negra, foi feita agora. Então, eu acho que as pessoas estão se conscientizando do que é realmente esse calor humano dentro de uma sociedade, que não dá para a gente se diferenciar. Somos diferentes, sabe? Mas não temos que ser tratados com indiferença. Fabrício, os negros, o povo da raça negra, então alcançou muitas vitórias, mas na realidade, muitos negros ainda permanecem marginalizados, sofrem com condições... Mas essa questão da marginalização, ela já vem de muito tempo, Você vê, nós vamos perder agora uma questão de referência seríssima, nós estamos perdendo os quilombos, sabe, a regularização de quilombos, sabe, quer dizer, eles querem regularizar a terra de latifundiários, mas a terra do povo negro latifundiário ninguém quer regularizar, entendeu? A escola vai ficar pior do que estava, a educação vai ficar pior do que estava,
Entendeu? Nós chegamos dentro do patamar que poderíamos estar no campo da igualdade, não vamos estar mais, porque nós vamos perder cotas, nós vamos perder isso, nós vamos perder todas essas atividades que fizemos nesses anos, nós vamos perder com uma canetada, sabe? Acabando com tudo isso. E as pessoas acham que isso aí é comum, que é normal, que é maravilhoso. E não é, Paulinho. Bom, o negócio é comunicar. Só para eu finalizar, porque eu sei que nós estamos no final. Qual é a questão que eu disse agora? Até alguns anos atrás, eu tinha o IANSP. O IANSP cuidava da gente que se acidentava. Mas não tinha direito, nós não tínhamos direito a ter uma indenização, uma coisa e outra. Só a questão desse arranjo de saúde. A partir de agora, com essas canetadas que está dando aí, vai sair. Vai assumir o IANSP novamente. E como fala? O convênio que a gente tem, que é o NPS, não me fala, gente. INSS. O SUS. O SUS simplesmente vai ficar falido, vai sair fora. Então, as pessoas que aposentar hoje, não sei como vai ser, ou que se acidentar, ele não vai ter direito de mais, a não ser passar da enfermaria. Ele não tem mais aquele acompanhamento médico que tinha antigamente, a não ser que ele pague o NPS, e o NPS dá o direito a ele ao IANSP. Então, essa é uma das questões que nós vamos ter que discutir sobre a questão negra. Nosso povo negro, a maioria, não teve isso, porque morava no campo. Para continuar esse debate pelas redes sociais, qual é o endereço? Olha, eu estou fabricio.camilo@gmail.com. fabricio.camilo@gmail.com. E tem o Zap também, que pode acessar sem problema nenhum, que é 981-368291. 981-368291. E no Face, Fabrício Camilo. Fabrício Camilo no Face. Está lá como radialista, está lá como publicitário, está lá como professor. Acesse e procura a gente lá, a gente vai responder o que for possível. Camilo, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT. Eu que agradeço mais uma vez a gente estar junto com a Rádio CT. Bem, amigos, esse é o Clique Jornal, é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. E por aqui, a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, o diretor de comunicação foi o engenheiro o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.